Olá, eu estou em Curitiba. Vim fazer uma palestra que fiz hoje à tarde no 9º Congresso Paranaense de Saúde. É um congresso que trata das questões de hospitais aqui no Paraná. Auditório cheio, falamos sobre Brasil e as tendências do Brasil. E, claro, com a influência recente do discurso do presidente na ONU. Né? Todo mundo falando nisso, todo mundo apoiando, pelo menos no auditório. Né? Eu vejo que parece que há divergências, né? Mas o público que lá estava aplaudindo. Bom, vamos ao comentário de hoje. Bom, por 68 votos a favor e 10 votos contra, o Augusto Aras, indicado pelo presidente da República, né, a despeito da lista tríplice oferecida pelo corporativismo do Ministério Público, foi aprovado no Senado, 68-10. Né? O mesmo Senado que, na véspera, havia aprovado a derrubada de 18 vetos do presidente da República naquela lei do abuso da autoridade. Em 33 vetos, mantiveram 15, né, e derrubaram 18 vetos. Num dia em que se esperava que fosse votada a reforma da Previdência, que foi transferida pelo presidente do Senado, a votação, para a semana que vem, contrariando, inclusive, a expectativa da Comissão de Constituição e Justiça, a presidente Simone Tebet, o relator Tasso Gereissati, ficaram meio assim no ar, né? E dizem que era para, como uma espécie assim de aviso, olha, nós estamos preocupados com o abuso da autoridade, porque isso já aconteceu aqui no Senado, no gabinete do senador Fernando Bezerra Coelho, MDB, que é líder do governo no Senado. É mais ou menos isso. Inclusive, o presidente do Senado foi ao presidente Supremo pedir a anulação da liminar concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que também autorizou a busca no gabinete do senador Fernando Bezerra Coelho. Teria a Polícia Federal encontrado lá registros digitais no computador de doações ocultas. Né? O presidente Bolsonaro, numa entrevista que concedeu em Nova York ao Correio Brasilense, disse que não ia fazer nada, não ia aceitar a entrega da liderança, né? Porque Fernando Bezerra Coelho, no dia mesmo da busca da Polícia Federal, foi ao Palácio do Planalto e avisar que estava entregando a liderança. O presidente não aceitou, né? Porque disse ao Correio Brasilense que já sabia das investigações quando escolheu Fernando Bezerra Coelho, então o bom senso manda esperar resultados para saber se há alguma acusação, algum indício de ilicitude por parte do senador ou não. Né? Então tá nesse pé. Pena é que tudo isso provocou adiamento da votação da reforma da Previdência. Bom, em outras questões, aí falando um pouquinho de justiça, o Tribunal Regional Federal, lá de Porto Alegre, não aceitou que fosse incluído nos autos, no processo do sítio de Atibaia, onde Lula é réu, mais uma vez, diálogos obtidos ilicitamente, criminosamente, por aqueles hackers, né? Diálogos entre Moro e o coordenador da Lava Jato no Ministério Público, Deltan Dallagnol, o juiz Moro. A alegação óbvia, né, que o que foi produto de crime não pode servir de prova, a não ser prova de crime. Né? Isso é prova de que houve um crime de violação de sigilo, né, que está garantido pela própria Constituição. Eu falei de uma entrevista de Bolsonaro ao Correio Brasilense. Nessa entrevista ele explica o seguinte, a frase dele: tínhamos que ser contundentes, mas não agressivos. Ele foi realmente contundente, né? E não foi agressivo.
é que as pessoas estão desacostumadas com a linguagem direta porque não leram Churchill, né? Não conhecem as frases de Churchill no Parlamento Britânico, na Câmara dos Comuns, né? Então pensam que tudo tem que ser punhos de renda. E não é assim, né? A gente vê outras lideranças fortes de países que são potências de médio porte, né? Falando tão ou mais contundentemente que o presidente do Brasil, né? Que, como eu já disse, mostrou que tem gente em casa. Tem gente agora protegendo a soberania brasileira. Aliás, está se esperando na Câmara a remessa de um projeto de lei do governo sobre mineração em terras indígenas. Um projeto que vai ouvir os índios, né, mas que vai manter a soberania da nação, diz a Constituição, né, que o subsolo é de propriedade da União. Então, o índio pode estar na superfície, mas o subsolo é da União, e a União se reserva o direito de decidir sobre esse caso. Isso vai regularizar muita coisa e vai afastar muita cobiça, né? Porque ainda hoje, de novo, eu ouço depoimento de pessoas que voam na Amazônia, né? Não são viajantes de voos comerciais, não. Gente que usa pequenos aviões, que anda por lá e que diz que vê muito, muito estrangeiro lá dentro, né? E com grandes interesses no subsolo da Amazônia. Bom, vou voltar a essa votação, né, que foi... Hoje, o auditório aqui em Curitiba queria saber mais sobre essa lei de abuso da autoridade, que eu chamo de a lei que é um abuso de criminalidade, né? Porque dá tanto direito para o criminoso, para a pessoa que é investigada, para a pessoa que é suspeita, que parece que o suspeito é o juiz, suspeito é o Ministério Público, suspeito é a polícia, né? Só para lembrar, o autor é o senador Renan Calheiros, que festejou a derrubada desses 18 vetos como vitória, né? 33 vetos, 18 foram derrubados, 15 ficaram. Eu peguei aqui um resumo de como fica essa lei do abuso da autoridade. Veja só, ameaça ao juiz de prisão, o juiz de prisão até de 4 anos, né, para o juiz que decretar condução coercitiva de testemunha ou investigado que seja descabida. Vai ser uma coisa meio subjetiva, é descabida. Que decretar privação de liberdade, o juiz que decretar a prisão de forma expressamente contrária às situações previstas em lei fica sujeito a 4 anos de detenção. O juiz vai ter medo de decretar prisão, né, de privação de liberdade do sujeito que está ali prejudicando, intimidando testemunha, trocando dinheiro de um banco estrangeiro para o outro, de um paraíso fiscal para o outro, né? Intimidar a polícia, constranger preso, né, exibindo o seu corpo ou parte dele à curiosidade pública. O que é isso? Não, é o corpo supostamente vestido, né? 4 anos de detenção para o delegado, para a polícia. Assim que houver uma prisão em flagrante, né, deixar de comunicar no prazo legal. Isso já está na lei, né? O constranger a depor pessoa que, em razão da função pública, deva guardar segredo ou resguardar sigilo, né? São 4 anos de prisão também. Deixar de... Olha só, o policial, se não se identifica logo, ou se está lá oculto, né, é aquele que se põe lá dentro assim, para investigar quadrilhas, né? Pois mas não pode. Mas não pode estar aqui. Identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura, quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Não é o sujeito posto lá dentro, não, né? Ele, ao prender alguém, tem que se identificar e dizer quem ele é. Se der outra identidade, ele pega 2 anos, né, de prisão. Olha só, não pode submeter preso
na hora do repouso noturno. Não pode submeter preso a interrogatório durante o período de repouso noturno. Pena de até 2 anos de detenção. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela. Pena de 4 anos de detenção no máximo. Como presos de ambos os sexos. O sujeito é masculino e feminino ao mesmo tempo. Essa eu não entendi. E depois tem coisas que já está na lei. Invadir a casa fora de hora, proceder à obtenção de prova por meio ilícito, divulgar gravação sem relação à prova. Quer dizer, tem uma série de coisas aqui que já estão na lei e que foram postas lá, né, de novo, para reforçar talvez. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive em rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Pena de até 2 anos de prisão. É para calar o Ministério Público. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida. Ou seja, bota lá assim, 10 milhões de bloqueio de bens. O juiz está achando, bom, vou botar 10 milhões, a gente não sabe que dinheiro esse sujeito tem, né, mas vamos garantir o bloqueio se descobrirem na Suíça. Isso não pode fazer mais, pode dar a 2 anos de detenção. Só para vocês saberem por que tem gente festejando aí a derrubada desses vetos. Bom, aqui de Curitiba era isso. Amanhã estarei conversando com vocês lá de Brasília, né? Hoje eu digo de Curitiba, Alexandre Garcia.